palavra, pastor Rodrigo, pastor André Galvão, né? Pastor Tiago Braulio, pastor Carlos, pastor Joab também, os pastores queridos, que sempre me ajudam em oração e apoio, né? Importante. Eu vou rapidinho, tá, irmãos? Pastor, me dê só esses minutinhos aqui, tá? Só para agradecer a Deus por ontem, irmãos. Ontem o Copa em Família foi uma bênção. E eu quero aqui fazer um agradecimento especial a toda a equipe que trabalhou conosco ali, porque é bem verdade que não foi um evento de um homem só. Eu não poderia nunca estar no caixa, no churrasco, que eu não sei fazer churrasco, mas não estaria na pipoca, na transmissão, nas meninas que estiveram fazendo a make da Copa, que ficou um negócio belíssimo, né? Eu não teria como, poderia aprender a fazer, claro, mas simultaneamente impossível, né? Então ontem foi um evento não de um homem só, mas de toda uma equipe. Então agradeço a Deus por cada um que participou, aos nossos vice-líderes dos Homens Vencedores, o diácono Ivan Bruno que está ali, o diácono Dinamax também, que são guerreiros, nos ajudaram muito, os irmãos que participaram. Se eu for relatar o nome aqui eu posso esquecer de alguém, eu não quero fazer isso, mas no grupo que nós tivemos ali, um grupo provisório, eu agradeci aos irmãos. Deus abençoe, tá? E não é assim, se eu falar obrigado, parece que é para mim, não é para mim, eu sei que não foi para mim, eu sei que foi para o reino, para que nós tivéssemos um momento de comunhão ali, foi muito bom. Quem estava aqui presenciou que foi muito bom, né? Então agradeço a Deus por isso. Também a participação em massa das só elas, né? Menino, as só elas tiveram em peso aqui as nossas irmãs, na pessoa da irmã Diana, Deus abençoe, tá? Obreiros estava aqui, pastor Joab é líder dos obreiros, a irmã Fernanda é líder das mulheres, também estava aqui, justamente com a Gil que auxilia. Então tivemos aqui pastores, meu pastor estava aqui, não só com o apoio, mas a presença, que é tão importante quanto o apoio, é a presença. Então nosso pastor estava aqui também, obrigado, tá, pastor? Deus abençoe o senhor, pela confiança, pastor André, pastor Rodrigo, pastor Joab, Deus abençoe vocês, tá? Irmãos, por favor, abra a sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 41, que tudo a ver com esporte, né? Saúde, né, irmão? Você concorda? Você fala em esporte, tem a ver com saúde. Um negócio estranho se o esporte não for associado com saúde. E uma das coisas que vão nortear quem joga futebol, quem joga vôlei, quem, né, pratica esporte, correr, eu acredito piamente que é a disciplina. Há jogadores, há quem participa de eventos, né, de esportes. A diferença entre eles é a disciplina. Porém, sábado agora teremos o UFC, né? Então quero dar uma ênfase aqui, não é apologia à violência, tá? De forma nenhuma. Mas na verdade é trazer à memória da juventude valores, princípios, com base nesse esporte que é interessante, que ele traz algo primordial que é disciplina para a sua vida espiritual, para a sua vida social. Quem pratica esse tipo de esporte percebe que tem uma diferença. Tem uns meio loucos aí, né? Que todo louco tem lugar tem. Mas as pessoas de forma geral são disciplinadas. Então elas conseguem adquirir isso. E a proposta nossa para sábado que vem, para os hominhos vencedores, os homens vencedores, né? De sábado, é exatamente isso. É propor isso para a juventude, adolescentes e jovens até 28 anos, né? Tinha aumentado, mas tudo bem, vamos lá, né? Então participe, faça inscrição. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Quero ler aqui do verso 8 até o 14, tá? Aleluia. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscar-lo-ás, mas não os acharás,
e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Verso 14: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Aleluia, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel, e eu digo amém. O tema desta noite não poderia ser outro, tá, irmãos? O tema é a mão de Deus. O tema para essa noite aqui é a mão de Deus. Na verdade, a Bíblia não quer provar que Deus existe, ela apenas declara a sua existência. Não precisa provar, tem diversos textos isso, mas ela apenas declara a existência de Deus, porque Deus é. Tem algo que eu aprendi recentemente no curso que eu estou fazendo, que é o antropomorfismo. Estudei, meu irmão. O que isso quer dizer? São atribuições a Deus que são humanas. A mão de Deus, por exemplo, os olhos do Senhor, são coisas humanas. Então se atribuem a Deus para quê? Para facilitar o nosso entendimento. Então, para você que quer saber novamente, eu vou dizer, tá? Antropomorfismo. Atribui-se a Deus essas coisas. Antropopatismo. Aê. É a questão de emoções de Deus. Deus se irou. O homem também não se ira. Deus se irou. Deus ficou triste com alguma coisa. As emoções de Deus, entende? Para facilitar o nosso entendimento. Eu falo isso por quê? Porque Deus é tão extraordinário nas coisas que Ele executa e que Ele faz, que às vezes a gente pensa assim: meu Deus, isso aqui não vai acontecer, não é possível que isso aconteça. Mas Deus é Deus, e a mão de Deus é que faz toda a diferença. A mão de Deus, não esqueça disso. Israel está num patamar espiritual tão grande, que eles estão no Egito e Deus os tira. O texto bíblico diz que Deus tirou Israel do Egito com mão forte. A mão de Deus tirou Israel do Egito, escravo há mais de 400 anos. Quantas e quantas gerações passaram? Israel estava ali com a promessa, mas passou gerações, passaram-se gerações e passaram-se gerações. Mas Deus, com sua mão forte, tira Israel daquele lugar, com sinais. Deus disse a Moisés: você vai lá pregar, você vai lá anunciar, e vai dizer: existem 10 sinais que eu farei dentro do Egito. Eu vou tirá-los, e na verdade os egípcios vão expulsar o povo de Israel de lá. Vão-se embora, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais aqui o que estamos passando. Deus provou que é Deus ao seu povo Israel. Disse assim o Senhor a Moisés: eu ouvi atentamente a oração e o clamor dos meus servos, dos meus filhos, do povo de Israel, e eu desci para ver como é que está a situação. Deus falou isso a Moisés. Tu já pensou, meu irmão? Se Deus dirige-se a você e diz: eu vi a tua oração, eu desci para resolver o problema, eu atentei para o que você conversou comigo no secreto, então eu ouvi, então eu desci. Olha a peculiaridade de Deus. Para Deus ouvir, para Deus ver, precisa, irmãos, é necessário que Deus desça? O que você acha? Lógico que não. Mas olha como Deus faz com Moisés primeiramente, e para dizer: eu estou a partir de hoje entrando no negócio, as coisas mudarão de figura, porque aleluia, porque até então era uma ação humana, era o esforço humano, mas porque Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. A partir de hoje Deus toma, aleluia, Deus toma a causa para si e vai resolver o problema. Glória ao nome de Jesus. É aproximar o eterno das coisas humanas. É a mão, você consegue entender? A mão de Deus. Quando Ele fala assim: a minha palavra é como a chuva, que ela cai
e ela tem que executar o propósito da chuva. É igual a minha palavra, quando eu libero a minha palavra, ela vai e executa aquilo que eu até terminei para fazer. Então, se você crê aqui esta noite, aleluia, se você veio aqui com esse propósito de receber esta palavra, receba esta palavra em nome de Jesus. Há uma ordem dos céus ao nosso respeito esta noite. Há uma ordem do céu, não é horizontal, é vertical. É uma ordem do eterno sobre as nossas vidas. Haverá mudança. Deus vai estender a mão, você entende? Deus vai estender a mão e vai arrancar. Que se fosse minha mão não alcançaria. Eu não tenho essa habilidade, não dá. Não faço parte do quarteto fantástico que tem um moço ali que se estica todo. Não dá certo. Mas a mão do eterno, ao agir em meu favor e em seu favor, desbarata qualquer desbarata qualquer artimanha do diabo. Não, porque o diabo tem suas estratégias. Não é porque era jogo do Brasil que ele vou assistir também. Não. O diabo não para nem em feriado, nem em dia santo. Apesar que todos os dias são santos, mas ele não para nem no domingo. Mas aí a gente não consegue enxergar algumas coisas, né? Mas eu não sei se você pode confirmar isso, que eu vou confirmar aqui. Eu tenho presenciado a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. A mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Há pouco mais de 5 anos atrás, eu e a Gil fomos fazer uma visita, pastor Anderson, a um casal. Eles moravam de esquina ali em Parnamirim, bairro de Monte Castelo. E como a casa é de esquina, tinha entrada na frente e ao lado. Então eu e Gil chegamos, deixamos o carro na frente. Então entramos. Depois de ficamos na área, conversando com o casal, com os pais, quem estava ali, enfim. Daqui a pouco, irmãos, um carro em alta velocidade vem e para na frente da casa. E aí bate, e foi no vizinho também, a gente não sabia, soubemos depois. E bate no vizinho, aquele alvoroço. E o rapaz da casa, que não é o casal, é o pai da menina, foi olhar. Quando ele vai olhar, curioso, que ele abre o portão, vem 3, 4 rapazes armados em frente com ele. Eu tenho uma coisa que acontece que eu não sei o que é isso. Eu preciso tratar isso. Eu acho que alguma gente nunca é perfeito mesmo, tem sempre um negócio, né? Quando acontecem essas coisas, eu paraliso, eu fico estático. Quando eu procurei a Gil, olha, não é que ela me abandonou, é porque na hora do alvoroço, vamos embora. Eu fiquei, todo mundo correu, menos eu. Quando eu dei por mim, eu só vejo o portão abrindo, eu corro para um quarto. E eu fico debaixo da cama. Entra um rapaz armado, pistola na mão, sem camisa. E lá fora eu só escuto pá, 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 pá. E eu fiquei, isso é muito rápido. E eu embaixo da cama fiquei. Quando eu olho assim, ele me vê, e aí vem cá, me pegou. Ele me colocou na cozinha da casa, só estava eu e ele na sala, na cozinha. E ele me deita no chão de costas, coloquei a mão aqui, coloca a mão para trás. E vocês sabem como é que funciona esse negócio. Se já passou por isso, sabe que é um negócio terrível. E ele colocou, eu digo, é agora. E ele com a arma na mão. Ele coloca a mão assim nos meus bolsos, porque o carro que eles tinham vindo já tinha sido alvejado. E estava todo furado o carro, pneu, tudo. Eles queriam outro carro, então ele ficou por minha chave, a chave aqui, ó. Não encontrou, ficou em cima de mim assim com a arma na mão. E eu escuto lá fora os tiros, pá, 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 pá. Meu Deus, cadê minha esposa, cadê Gil? Ninguém, só ele. Daqui a pouco uns tiros mais fortes, pá, pá, pá. Bora, um negócio terrível. E eu fico lá parado. Depois de alguns minutos, eu só escuto a dona da casa entrando pela lateral da casa. E eu fiquei estático. Quando eu levanto assim, alguém diz, não, ele está ali. Porque a preocupação deles é que eles teriam atirado em mim também, devido à quantidade de tiro, porque era um policial que morava vizinho, e eles também no dia. Então ficou aquele negócio. A Gil ficou entre um policial, que era outro da outra rua, juntamente com o irmão da menina lá,
A Gil ficou agachada e era bala, meu irmão, a bala, pelo amor de Deus. E na outra esquina da casa, que é a frente, ficou o outro rapaz. Então a Gil não foi cruzada e eu lá sobre a rendição daquele bandido. Mas eu fiquei tranquilo, meu Deus, e agora? Eu tenho que fazer aqui, guarda minha vida, guarda minha esposa. Eu fiquei lá. Daqui a pouco, não, Gleice está aqui. Pensaram que eu tinha sido alvejado. E eu, cadê minha esposa? Lá vem ela. Nós nos abraçamos, nos beijamos, choramos bastante, preocupado. Ninguém foi alvejado, ninguém. E eu sou assim, depois de 2, 3 dias eu fiquei mal. A Gil no dia ficou ruim, mas esse negócio eu fiquei relembrando. Eu sonhava com isso, 3 dias depois eu fiquei muito mal. Aí depois me veio à mente, naquele dia o diabo queria sangue, naquele dia, luto, através daqueles homens. Mas a mão de Deus, a mão de Deus foi tão potente, que não permitiu que nenhum de nós recebêssemos nenhum tiro. A mão de Deus foi tão potente para dar uma ordem, para que não acontecesse nada, que nem os bandidos também foram. Ninguém sofreu nenhum tiro. Não podia alvejar os bandidos, não é? Mas a proteção de Deus foi tão intensa, a mão de Deus nos guardou naquele dia, que ninguém sofreu nada, não houve derramamento de sangue. Foi a mão de Deus naquele dia, dizendo assim: não acontecerá nada. É livramento que eu dou na noite. É a mão de Deus sobre as nossas vidas. Salmos 19, verso 1 diz assim: os céus do Senhor, deixa eu ver aqui, os céus proclamam a glória de Deus, e o seu firmamento proclama as obras das suas mãos. Verso 2: o dia faz menção a outro dia, e a noite faz declaração a outra noite. Você pode perguntar assim: que declarações são essas? São declarações das glórias de Deus. É igual quem faz pintura em tela. Há alguém aqui que faz pintura em tela, que gosta de pintar, gosta de fazer pintura? Há alguém aqui que gosta de fazer pintura? Ninguém, gente? Ali, muito bem, salvou 3 almas então, 3 pessoas gostam, né? Tem pessoas que gostam de iniciar a pintura através de um ponto fixo. Aí começa a criar, entendeu? Começa a criar a sua arte, seja uma planta, alguma coisa. Pinta também em pano de prato, né? Mas tem pessoas e tem artistas que eles já visualizam alguma coisa, e ao mentalizar ali, ele já coloca em prática. E uma coisa que é importante para o artista é a mão, concorda? Idealizar e não poder pintar não dá certo. Uma mão habilidosa vai exteriorizar tudo aquilo que ele imaginou e idealizou. É isso aqui que eu queria. Porém, uma mão engessada não consegue expressar o que quer. Sai estranho, porque a mão está engessada. Uma mão habilidosa faz coisas extraordinárias. Você pode entender comigo que Deus, em sua onipotência e onipresença, cria coisas extraordinárias através da sua mão. Sua mão é potente ao ponto de criar coisas que são inimagináveis. Porém, uma pessoa que é habilidosa e faz coisas extraordinárias consegue arrancar da gente por exemplo, um voilà. Sabe o que é voilà? Em francês quer dizer está aí. Olá, ó. Quer dizer, está aí a obra que eu criei. Quando o Salmo 19, verso 1 e 2 diz isso, que Deus proclama a sua glória através dos sinais do dia e da noite, é como se a criação falasse: voilà, esta é a criação de Deus. E eu estudei para isso, até o francês, para falar a vocês aqui esta noite. Voilà quer dizer está aí. É a mão de Deus em ação, é a mão de Deus em execução. Você entendeu? É Deus agindo em meio ao povo. Você vai falar somente esta vez, tá? A pessoa do seu lado vai dizer assim: a mão de Deus está em seu favor. Tudo bem? Eu vi aqui algumas semanas atrás os pregadores, né? Que chamavam aqui os pastores acima.
para fazer alguma coisa. O senhor pode vir aqui? Uma brincadeira, pastor, brincadeira. Brincadeira, pastor. Foi um negócio muito interessante, né? Brincadeira, pastor, vou chamar o senhor não. Mas eu achei interessante. Então teve coisas que aconteceram aqui que foram marcantes, né? Extraordinárias, coisas maravilhosas que eu nunca vi aqui desde o tempo que eu estou aqui. E alguém me disse assim: desde o tempo que eu estou aqui, já tem um tempinho, nunca vi isso. Não foi, Bruno? Então foi um negócio fantástico. Mas Deus faz coisas grandes. A mão de Deus faz coisas extraordinárias. A mão de Deus está ao nosso favor. A mão de Deus está ao favor do seu povo. A mão de Deus está em favor da sua causa. Aleluia. Êxodo 14 diz assim: o Senhor a Moisés: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Quer dizer, diga ao povo que esteja em atividade. Porque Deus disse a Moisés? Porque o povo estava apreensivo, recém-saídos do Egito, preocupados com o que ia acontecer. Israel saindo do Egito, e lá atrás Faraó querendo persegui-los. Então Deus diz assim, uma orientação a Moisés: Moisés, diga ao povo que volte. Diga ao povo que retroceda. Há passagens bíblicas, traduções que falam retroceder. Retroceder aqui não é voltar de forma covarde, mas é voltar de forma estratégica. Quem entende aqui um pouco de impulso, para você poder dar um impulso, você faz o quê? Você dá uns passos para trás, pega aí velocidade e dá um impulso. O que Deus quer dizer? Coloque o povo entre Pi-Hahirote e Migdol e o mar. Diga eles que acampem-se perto do mar e fiquem lá, porque eu endurecerei o coração de Faraó. E o que significa Pi-Hahirote? Pi-Hahirote significa beco sem saída. É provável que alguém aqui esta noite esteja num beco sem saída. Já corre para um lado, não tem saída. Corre para o outro, não tem saída. Ao lado direito ou esquerdo há montanhas muito altas. À frente o mar, não dá para atravessar. É intransponível. Atrás é o que? Atrás está vindo o Faraó. Quando o Faraó endemonia-se, ele pega seu carro, 600 carros, seus capitães e todos os carros. Espera aí, irmão. Então quem está no beco sem saída, que percebe que a situação está difícil, e potencialmente mais difícil, porque não precisava Faraó pegar todos os seus carros, você concorda? Porque Faraó pega todos os seus carros, seus 600 carros, os melhores carros, para buscar um povo desarmado? Um povo que recentemente era escravo seu. Mas Faraó se arregimenta, chama seus capitães, olha só, para quem está na prova, se arregimenta, pega seus carros, vamos buscá-lo. Mas o povo não está armado. Mas há um sinal do Egito. Enquanto o povo estava saindo do Egito, os egípcios estavam fazendo o quê? Chorando os seus primogênitos. Houveram 10 pragas, 10 sinais dentro do Egito. O Faraó disse: não posso arriscar, porque o Deus deles é muito forte. Então o Faraó sai do Egito em direção ao povo de Deus. Então quando Israel vê os egípcios chegando, Israel fica temeroso. Por isso que eles clamam: e agora? E Moisés diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que fique em movimento, em atividade. Porque mesmo em meio a crise e dificuldades, você precisa estar em atividade. Porque tem gente que está na prova e para tudo. Não dá mais a paz do Senhor para ninguém. Não vem mais para a igreja. Não sou mais crente não. Negócio de... Mas em meio a crises, e se essa crise está sendo potencializada, isso é um sinal. Isso é um sinal. E com essa palavra eu quero que você fique de pé, por gentileza. Aleluia. A mão de Deus é habilidosa. A mão de Deus não é engessada. Entendeu? A mão de Deus é habilidosa, não é engessada. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 13, versos 21 e 22 de Êxodo, diz assim: e o Senhor lá adiante deles. Então o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem de dia para os guiar, e ia
adiante deles numa coluna de fogo à noite, para os alumiar, para esclarecer. Então Deus estava presente e guiando. Deus estava presente e guiando. Deus estava presente e guiando. Eu vejo na nuvem, na coluna de fogo, a mão de Deus. Eu vejo a manifestação da coluna de fogo, visível, a mão de Deus. Eu vejo a nuvem de dia para guardar o povo do sol escaldante. Eu vejo a mão de Deus. É evidente que Deus estava presente, com a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Deus estava presente com o povo. E a preocupação aí agora: Piairote, beco sem saída. Migdol quer dizer torre de vigia, fortalecimento. E estava próximo ao mar, não tinha como. Ou você volta aos egípcios, avançar morre afogado. Não tem esquerda nem tem direita, eu estou perdido. E agora? Vem a palavra de Moisés ao povo: não temas. Essa palavra é para o seu coração aqui esta noite. Não temas, porque aos egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês verão novamente. Eu sei que há pessoas aqui que estão passando provas terríveis, mas eu tenho uma palavra direcionada ao seu coração. Essa prova finaliza hoje. E eu não sou louco de dizer não vai ter mais prova. Não. Deus me guarde, heresia não. Mas essa prova, ela termina hoje. Haverá livramento. Vocês verão livramento, porque Deus é Deus de livramentos. Sua mão livra, ninguém arrebata da mão dele. Aleluia. Haverá livramento. Você testificará livramentos a estes egípcios que vocês contemplam, que vocês veem, que afrontam vocês hoje. Nunca mais vocês verão novamente. Essa prova termina hoje. Aleluia. Porque a mão de Deus é mão para libertação. É mão para libertação. Deus está presente e agindo. Deus está em constante atividade. Deus não para, está em constante atividade. Vê o que precisa ser visto, ouve o que precisa ser ouvido, visita quem realmente necessita. Dê visita. Deus desce para visitar. E Deus puxa com a mão, ó, aquilo que puxa e liberta, puxa e tira do Egito. Deus é Deus de ação. Deus é Deus de já. É Bíblia, crente. Creia nisso esta noite. Creia nisso esta noite. Eu queria que você curvasse sua cabeça, por favor, fechasse os seus olhos. Eu vou encerrar agora. Nunca se apartou a nuvem de diante do povo. Nunca se apartou a coluna de fogo diante do povo. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Esse grau de intensidade de provação que você tem vivido, esse beco sem saída, aleluia, que você está esta noite. Aleluia. Você pode pensar, é Deus me provando, é o diabo que está tendo acesso a mim. Mas escute isso aqui: quem disse para o povo retornar não foi o diabo. Quem disse para o povo retornar ou retroceder foi Deus. Diga que acampem-se em Piairote. Diga que fiquem no beco sem saída. A mão de Deus está em toda a história, em todo o cenário. Quando Deus disse os egípcios virão até eles, quer dizer, Deus monta o cenário, não para deixar o povo perplexo e em oportunidade de ataque, não, mas para mostrar aos egípcios que Deus controla todas as coisas. A mão de Deus rege tudo. Alguém poderia dizer, inclusive Faraó, eles estão desorientados no deserto. Mas eu lhe pergunto, quem criou o deserto? Quem colocou na concha das suas mãos as águas?
disse o profeta Isaías: quem estendeu os céus a palmos, quem colocou em uma medida todo o pó da terra, quem foi? É Deus, aquele que criou e sabe o peso de cada molécula de pó. Ora, não sabe os caminhos no deserto? O povo não estava perdido, o povo estava sendo guiado. Era uma desintoxicação espiritual. Vou aplicar agora, tá certo? Quem pensou que estava perdido, quem pensou que estava no beco sem saída, percebeu que Deus armou para os egípcios, para que Israel saísse fortalecido. Eu tenho uma palavra ao seu coração, você que me ouve. Nessa prova que você está vivendo, nesse contexto que você está vivendo, nesse beco sem saída que você está, é esse contexto que Deus vai frustrar os planos do inimigo e vai fazer com que você saia dessa prova fortalecido. Vai frustrar os planos do inimigo e você sairá fortalecido. Você sairá fortalecido. Você sairá fortalecido. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, esta noite aqui, em específico, meu Deus, ao teu povo que está presente aqui, Senhor. Pai, eu te peço que a tua mão nunca se aparte das nossas vidas, que a tua mão nunca se aparte das nossas vidas. Eu te peço que esta noite seja como um sinal e um memorial diante das nossas vidas, diante desta igreja esta noite aqui, pois o Senhor é o Senhor, o Deus de Já, aquele que opera maravilhas, aquele cuja mão opera maravilhas, aquele que está escrito em Atos capítulo 7 verso 50. Não é isto eu que fiz todas as coisas? É Deus quem faz todas as coisas. É o Senhor que prepara uma mesa perante os nossos inimigos. É o Senhor que nos unge com óleo e o nosso cálice transborda. É o Senhor quem faz isso. Tem honra para a sua vida esta noite. Tem bênção para a sua vida esta noite. Tem livramento para a sua casa esta noite. Tem a mão de Deus sobre a sua vida esta noite. Aleluia. Aleluia. Assim como Deus preparou um caminho no deserto, Deus vai abrir um caminho no meio do mar. A esses egípcios que você vê hoje, nunca mais você vai ver. É provável que haja alguém aqui esta noite que esteja em um momento difícil da sua